Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube. Vamos começar mais um Conde Anitablian. A gente vai discutir uma semana muito turbulenta, em que o país passa por fantasmas que nós já prevíamos em grande medida, mas realmente essa semana muitas coisas foram, inclusive, reveladas. E eu tenho o prazer aqui de conversar com meu querido amigo Rogério Anitablian. Tudo bem, querido? Como é que você está, Rogério? Boa tarde, tudo bem, Conde? Tudo bem, amigas, amigos que nos acompanham? Hoje a gente vai ter muita coisa importante aí para conversar e vamos falar aí sobre uma revelação que a mídia corporativa não tem explorado como deveria e é muito relevante na cena atual. Então, podem convidar os seus amigos, as suas amigas, porque hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para que a gente possa entender esse processo. A Anitablian está trazendo surpresa para a gente, é isso, querido? Olha só, quero saudar todos que estão chegando aqui. Eu queria começar, Anita, pedindo para você aí destacar os pontos aí que Eu confesso para você que foi uma das... as últimas 72 horas, né, aqui no Brasil foram críticas do ponto de vista da estabilidade política e dos ânimos acirrados das hostes bolsonaristas, militares. Eu queria que você fizesse aí um comentário inicial, preambular, antes da gente começar nos pontos específicos. Essas últimas 72 horas refletem o que é o bolsonarismo, um fenômeno que caiu de paraquedas na cena política nacional. Bolsonaro jamais esperava ser presidente da República, muito menos em 2018, muito menos quando ele começou a falar sobre candidatura após as eleições de 2014. Era um projeto que tinha, talvez, ambições para 2022 ou 2026, ou pelo menos informar ali, segmentar, consolidar um segmento, talvez eleger alguns parlamentares, e, de repente, interesses internacionais nítidos, interesses internacionais que, infelizmente, fogem ao conhecimento da maioria das pessoas, da maioria do povo brasileiro, graças à negligência da grande mídia, da mídia corporativa, fizeram com que o Bolsonaro tivesse uma candidatura exitosa em 2018. E essa semana, essas últimas 72 horas, refletem esse caos que representa a chegada do Bolsonaro à presidência da República sem nenhuma substância. Não tem substância, não tem capacidade administrativa, não tem capacidade gerencial, não tem capacidade ética, não tem capacidade moral, anda mal acompanhado, seus filhos andam mal acompanhados. Tudo isso que a gente está vivenciando é um caos, é um cenário de caos que, ao meu ver, como a gente tem conversado nas oportunidades anteriores e remarcado isso em todas elas, quando se suscitam os motivos pelos quais nós chegamos a esse estado de coisas, lobistas estrangeiros viram no Brasil e no cenário brasileiro uma possibilidade de explorarem tanto os recursos naturais como nossas capacidades, nossa mão de obra, nossa ciência, nossa pesquisa, nossa tecnologia, nosso pré-sal, vieram com tudo, conseguiram emplacar um representante que nada mais é do que um títere, do que um ventríloco, do que um ariete desses interesses, não tem capacidade, não tem respaldo, não tem base parlamentar, não tem cultura, não tem ética, não tem protocolo, não tem nada para ser presidente da República. E agora as coisas ficam cada vez mais claras. Não tem condição. É muito grave o que está acontecendo, porque o Bolsonaro praticamente foi rifado pela aliança que o elegeu. Agora resta saber quais serão os desdobramentos, porque ele próprio e os seus filhos não têm noção da insignificância deles nesse contexto que eles representam nesse momento. Rogério Anitablian, sempre brilhante aqui nos comentários iniciais. Quero saudar aqui a todos que estão chegando para a transmissão. Edson, adoro que tudo isto sirva de exemplo para os brasileiros pararem de empurrar as situações com a barriga. Tânia Nadais, boa tarde aos melhores, Conde e Rogério. Obrigado, querida Tânia. Caetano Maia está aqui. E se todos os canais progressistas combinassem o encontro, só que na rua? Isso seria muito bom. Vamos providenciar isso aí. Márcia Tavares, boa tarde. Adoro essa dupla. Gesamari Solange, saudações Conde Anitablian e comunidade. E o Edson Eliodoro também comenta mais uma vez aqui: Bolsonaro comete crimes há mais de 30 anos e seus filhos, a partir dos 18, já ingressaram no setor público cometendo peculato. Cargo fantasma igual, recebiam salários públicos sem trabalhar. Bom, Rogério Anitablian, confesso para você, acho que é um momento, a cena é muito complexa, eu estou chamando de hipercomplexidade, porque temos muitas
muitos pressupostos. Tem a Globo, tem o comportamento da Globo, tem o comportamento do bolsonarismo, tem o comportamento da esquerda brasileira, tem a postura do Lula, tem o STF, tem o cenário geopolítico, tem os fantasmas da ditadura militar brasileira. Então, é muita informação e nós precisamos desconstruir devidamente isso, coisa que você faz brilhantemente bem. Então, a primeira questão que eu quero colocar para você, para o nosso público aqui, peço para o nosso público participar intensamente, porque a gente precisa nunca hoje de interação, de sinergia. As pessoas precisam formular as perguntas, precisam chamar atenção, alertar, inclusive a nós aqui da cena do jornalismo independente alternativo. Por quê? Porque a gente fica tão imerso nessa pletora de informações que às vezes a gente não enxerga algumas coisas. Então, o internauta aqui pode nos alertar com relação a isso. Tablian, a gente viu a Rede Globo produzir a matéria. Parece que esse imenso quebra-cabeça do bolsonarismo, das milícias, da Marielle Franco, gravíssimo. A live do Bolsonaro é algo assim absolutamente chocante. E eu queria que você, em primeiro lugar, comentasse sobre essa... parece que já apareceu até o batom na cueca, quer dizer, parece que tem uma ligação aí do motorista que redundou ali na execução da Marielle, de um bilhete passado para a esposa do Lessa, né, dizendo que o nome do Bolsonaro estava citado na questão ali do condomínio e que precisava fazer alguma coisa. Vou deixar você comentar aí esse cenário. A Rede Globo, muitas vezes, me dá a impressão que ela utiliza aquela política de porrete-cenoura. Ela entra, faz um ataque ao Bolsonaro, eles sabem que o Bolsonaro escolheu, os meios que o elegeram, escolheram a Record e o SBT como ponta de lança do seu negócio junto à grande mídia. Eles sabem que foram preteridos, mas, ao mesmo tempo, eles sabem do poder político que eles têm, da penetração que eles têm nas casas dos brasileiros e brasileiras, na mente, nos corações dos brasileiros e brasileiras. Muitas vezes, parece que eles demonstram ter um conhecimento muito extenso de toda essa sujeira, desse lamaçal, né, que está atrás na história do Bolsonaro, do bolsonarismo, dos filhos do Bolsonaro. E aí, no momento seguinte, em vários momentos já tive essa impressão, eles tiram um pouco a ênfase, o foco, porque negociam muito provavelmente politicamente, se não de uma forma explícita, de uma forma tácita. Olha, nós não atacamos mais se nós não recebermos mais ataques. E fica aquela coisa que parece que não é verdadeira, que não é legítima. E quando eu falei no começo do programa a respeito de algo que eu gostaria de colocar, que eu acho que faz muito sentido com o que a gente está vivendo e que a grande mídia não repercute, que muitas vezes não é repercutido, talvez na medida do necessário, em função do segredo que guarda uma série de atitudes que eles tomam para que eles continuem à testa do governo brasileiro. Não é segredo para ninguém que eles estão investindo em medidas de endurecimento do regime. Não é segredo para ninguém que eles tentam cada vez mais controlar e monitorar tudo e todos, em todos os aspectos da vida política, social, os movimentos sociais, a internet, os partidos políticos, com ameaças, com tudo isso que a gente já sabe. E eu quero lançar, não sei se já nesse momento a gente tem um número suficientemente grande de pessoas aqui nos acompanhando. Nós já estamos com a audiência muito boa, está crescendo, dependendo aí do nível bombástico da sua revelação. Eu não tive oportunidade ainda de acompanhar isso, como eu te falei, na mídia corporativa, nenhuma menção. Eu vi alguma coisa nas mídias alternativas, muito discreta, mas eu acho que a importância desse fato, perante o que a gente tem visto, de possibilidades de endurecimento do regime, de possibilidades de que a violência passe da retórica para o aspecto prático, de controle das mídias sociais, de controle dos partidos, de controle dos movimentos sociais, de apoio dessas mãos, muitas vezes invisíveis, que tantas vezes a gente colocou aqui. Quem manda no Brasil? Quem manda no Brasil é o Deep State americano, é o Donald Trump, é o Benjamin Netanyahu, é o Likud, são os lobbies que comandam a finança transnacional. Quem manda no Brasil? Essa pergunta. Eu acho que fica um pouco fácil entender
quando a gente assiste, por exemplo, os antecedentes que o Moro foi à CIA, foi aos Estados Unidos em alguns momentos críticos e não revelava a agenda. Ninguém sabia o que ele ia fazer, foi tratar de segurança pública, foi tratar de agenda do interesse do país, e muitas vezes esse discurso chinfrim acaba colando naqueles estratos da sociedade que não têm capacidade, eu não diria interpretativa, eu diria de formação de arquétipo, de paradigma cívica e política para compreender o que significa esse jogo de interesse. E agora, nesse momento, tem um dado muito relevante. Por onde andaria Flávio Bolsonaro nos últimos dias? Por onde andaria Flávio Bolsonaro nos últimos dias? De novo, esse dado é muito relevante, ao meu ver, e é sobre isso que eu queria falar, explorar e instar a reflexão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, então vamos deixar o pessoal aqui no suspense, porque tem muita coisa para a gente falar. Deixa eu ver aqui no bate-papo, para a gente colher aqui algumas informações dos nossos internautas participantes aqui do Conde Anitabliano, o canal do Conde, programa super especial toda sexta-feira, às 17 horas, às 5 da tarde, né, Anitabliano, para não falar o número 17, por favor, né? Nem 58, né? Nem se casa 58, pelo amor de Deus. Marisete Ferreira dizendo, Eduardo Bolsonaro chamado de safado igual o Bozo na Câmara dos Deputados. Augusto Souza, boa tarde, amigos. Santa Maria, Lula livre. Adriana Silva, o MP não pode investigar o Bozo, por isso essa confusão. Maria Nízia, vocês acham que a democracia conseguirá avançar nessas investigações? Porque está cheio de fascistas no meio delas. A gente vai responder essa pergunta, Maria Nízia, dentre outras tantas que nós estamos formulando aqui, o tempo todo. Tem a questão do AI-5, do Eduardo Bolsonaro, vamos tratar disso. Tem a questão do petróleo, que agora parece que descobriram que foi um navio grego. Uma coisa que a UFRJ já tinha identificado o local possível de propagação do óleo no Atlântico Norte. Já tinha dito isso há muito tempo e o governo não fez nada e parece que esse navio estava exatamente lá, pela movimentação das correntes e tudo mais, das marés, como vinham chegando as manchas de óleo para o litoral do Nordeste. Tem esse tema. Agora, vamos pegar o tema do AI-5 para a gente fazer o nosso entrelaçamento aqui das notícias. Tá? O Eduardo Bolsonaro fez aquela declaração, aí houve uma resposta geral da sociedade brasileira, a meu ver, um pouco insuficiente, porque nota de repúdio, para mim, está resolvendo muito pouca coisa nos últimos tempos, nos últimos 5 anos no Brasil. Acabei de ver a matéria do Jornal Nacional sobre essa história do AI-5. Foi uma matéria forte, mais uma vez. A Globo está mordendo e assoprando. E aí, no repúdio, a menção ao AI-5, grande trauma do nosso país, uma onda de violência gigantesca sendo gerada a partir de 1968 no Brasil, que perdurou até, se não me engano, 1981. Não sei quando o AI-5 foi retirado. Mas a pergunta é a seguinte: o presidente da Câmara se manifestou, usou a palavra repugnante, o presidente do Senado se manifestou, e o presidente do STF não se manifestou. Só o Marco Aurélio Mello, com imenso cuidado, e o Toffoli continua calado. Como é que você lê essa situação, Anita? Eu leio da seguinte forma. Você lembra, eu acho que agora são mais ou menos 3 meses passados, que o ministro Gilmar foi a uma revista semanal, se eu não me engano, a revista Época, dizer que no Supremo Tribunal Federal existiam dossiês que coagiam ministros a votarem ou agirem da forma que esses grupos que detinham esses dossiês determinavam. Então, a mudança de atitude do Dias Toffoli também é bastante curiosa, bastante peculiar. Eu não sei se é o Dias Toffoli, o ministro que é chantageado, o ministro que é objeto de chantagem, o ministro que tem, eventualmente, dossiês contra si. Mas é muito estranha a mudança de postura dele, não é? O cuidado que os ministros do Supremo Tribunal Federal, de um modo geral, têm em relação às críticas que fariam, certamente, que fizeram em relação aos governos do PT. Nós lembramos o que aconteceu com o presidente Lula e com a presidente Dilma em relação aos ministros, inclusive aqueles indicados por eles, e no curso dos seus próprios mandatos, como eles tratavam de qualquer questão que era suscitada, por exemplo, quando se falava que deveria haver uma regulação em relação à mídia. Atacavam, dizendo que era quebra de liberdades, que a liberdade não poderia ser quebrada. Quando se falava em relação ao monopólio da Rede Globo,
muitas vezes havia uma reação dos ministros da Suprema Corte dizendo que isso não poderia ser tratado, que era um atentado às liberdades democráticas. Agora, quando a gente fala em AI-5, a reação é super discreta, o ministro Marco Aurélio cheio de dedos, o Toffoli não fala. Outro dia, o Toffoli foi entrevistado pela Globo News e, quando perguntado pela Globo News se o Bolsonaro não tinha declarações contra o Estado Democrático de Direito, ele disse que não percebia dessa forma, disse que, ao contrário, ele percebia que o Bolsonaro era um defensor do Estado Democrático de Direito. Vamos lembrar que o Toffoli está diretamente implicado na questão da investigação, do inquérito sobre a ligação do Bolsonaro com o assassinato da Marielle, porque foi levado a ele pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, quando apareceu o nome do Bolsonaro no inquérito, foi levado para lá, para o STF, diretamente para o Toffoli, segundo as informações da própria Rede Globo, para os investigadores saberem se poderiam continuar investigando a questão ali no escopo do Rio de Janeiro, que se não deveria ir para o STF, porque aparece o nome do presidente. O Toffoli não respondeu, e hoje tem desculpas esfarrapadas das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que a partir daquele momento eles não poderiam mais fazer, por exemplo, a perícia do áudio, porque tinha o nome do presidente. Quer dizer, está muito confuso, Anita Bliar. A gente ri de nervoso e de tensão, porque realmente é uma das histórias mais mal contadas da República dos últimos tempos. O excesso de republicanismo do governo do PT, mais uma vez, serve de parâmetro agora. Excesso de republicanismo. Quem nomeou Rodrigo Janot, né, foram os governos do PT. Quem ajudou a instituir, ajudou a sacramentar o golpe de Estado no Brasil foi o Rodrigo Janot. Agora, o que acontece? Se o Ministério Público do Rio de Janeiro não pode investigar, ele deveria, o caminho natural, do ponto de vista legal, seria levar a PGR. Né? A PGR que seria responsável por encaminhar as investigações e o Supremo seria responsável pelo julgamento, não seria responsável pelas investigações. Quer dizer, se eles já pularam... Foi uma via errada, né? Pularam uma etapa. Pularam uma etapa. E como uma consultoria política, quer dizer, tudo muito, muito, muito suspeito. Realmente parece que no Brasil a gente vive um Estado policial, um Estado de exceção, um Estado democrático de direito rompido, muita gente com muito medo, isso é fato, muita gente com muito medo, muita gente boa com medo de se manifestar. Eu fiz uma live hoje falando sobre isso. Eu digo, olha, como nós nos expomos, muitas vezes até contra a vontade das nossas famílias, contra a vontade dos nossos amigos, contra a vontade das pessoas que nos querem bem. Mas nós não podemos nos furtar, porque mais do que direito é um dever que nós temos ante o legado do marco civilizatório que a gente tanto suscita. Nós temos que nos manifestar e nós não podemos abaixar a cabeça. Se nós abaixarmos a cabeça nesse momento, esse estado de coisas vai se agudizar. Ministério Público do Rio, só para concluir rapidamente, o Ministério Público do Rio de Janeiro mostra nitidamente que também tem medo dessa gente. Perfeitamente. Eu acho que isso que você está falando, o medo de se manifestar, o medo de defender a democracia ali no entorno da crise política que se abateu no governo do segundo mandato da Dilma Rousseff, é responsável pelo impeachment. Por isso que quando eu digo impeachment sem crime, eu digo que a responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil é nossa. Eu não vou fugir da responsabilidade. Mesmo que eu tenha estado do lado certo, eu acho que é muito confortável você dizer, não participei disso, então eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem a ver com isso. A sociedade brasileira, enfim, tem de ser entendida também como uma espécie de unidade, quer dizer, nós temos de entender isso. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde, 17h18, Conde Anita Bliar. Vou trazer mais uma questão, depois eu vou para o bate-papo. Rogério, para mim é sempre difícil fazer algum tipo de prognóstico que seja, enfim, complicado para a democracia brasileira. Mas, pela primeira vez, eu realmente não consegui evitar em função de tantas informações que corroboram essa tese. Em primeiro lugar, o Bolsonaro está enfraquecido politicamente demais. Quando você tem um presidente tão enfraquecido, você tem crise. Você tem problemas para esse presidente. O bolsonarismo está enfraquecido. Não há política. Ele não tem um partido político mais. PSL praticamente inexiste. Está conflagrado, estão brigando pelo espólio do PSL. Sabe-se lá o que vai acontecer, se vão criar um partido novo.
Agora, pegando do ponto de vista da história recente, a gente, enfim, acreditou que não se teria golpe, teve o golpe. A gente acreditou que não iriam destroçar os direitos trabalhistas, destroçaram os direitos trabalhistas, a CLT. A gente não acreditou que o Lula seria preso. Não é que a gente não acreditou, a gente falou, não, não exagera, né? Não vai ser preso, foi preso. Duvidamos, em grande medida, que o Bolsonaro pudesse ter sido eleito. Foi eleito. Ora, qual é o próximo passo lógico, se a gente levar em conta os movimentos da história, que todos nós, inclusive, tivemos grandes ressalvas? Seria um golpe militar, seria o endurecimento do regime. Isso, para mim, está muito no horizonte, até porque tem uma coisa impressionante que eu vi hoje, Rogério, em público aqui do canal do Conde. A Folha de São Paulo, o Bolsonaro cancelou as assinaturas da Folha de São Paulo no governo. E atacou os anunciantes da Folha de São Paulo. A gente critica o jornalismo da Folha de São Paulo, mas é diferente, né? Bom, o que a Folha de São Paulo fez? Colocou uma tarja na sua primeira página, na home, na internet, dizendo assim: apoie a democracia, assine a Folha. Ora, nós voltamos ao estado de coisas do período da ditadura militar. Agora a luta é pela democracia concretamente. Como é que você vê, você acha... Vamos falar do endurecimento do regime, tematicamente. O endurecimento do regime ele já está sendo proposto há algum tempo, inclusive com projetos de lei que visam o controle severo das nossas atividades. Eles falam, e muitas coisas acontecem, eles vão testando limites, eles vão empurrando um pouquinho mais, vão empurrando um pouquinho mais. Quando eles veem que realmente a sociedade civil não reage de uma forma coesa, dizendo basta, e caberia, sim, a Folha de São Paulo, caberia ao Estado de São Paulo, caberia esse tipo de agente que atuou, inclusive, para dar o golpe de Estado no Brasil em 2016, que atuou para instar, para inflar, para insuflar as manifestações de 2013, desvirtuando do seu propósito original. Caberia a eles dar um basta, de forma coesa, à Rede Bandeirantes de televisão, a esses grupos, caberia de forma coesa à Fiesp, aos ruralistas, aos evangélicos, caberia às lideranças dos evangélicos, né? Tem muitos evangélicos que estão do nosso lado, é bom que se frise, mas caberia a eles dizer, olha, gente, daqui não vai passar, daqui não vai passar. Tem que existir uma barreira, tem que existir um sarrafo, tem que existir um marco. E existem vários projetos de lei em curso que são no sentido de endurecer o regime. Existem controles que eu acredito que já estejam sendo feitos, em grande medida, de forma eventualmente até ilegal. Nós não podemos afirmar, mas nós podemos suspeitar. Por exemplo, em relação à demora para que haja o crescimento dos canais que falam a respeito da democracia. A assimetria é muito grande. Você vai num canal desses ditos youtubers de direita, eles têm 2, 3, 5 milhões de inscritos. Como é possível isso? Será que as plataformas, de alguma forma, contribuem para esse processo? Será que a mensagem deles é tão mais interessante do que nós temos para trazer, do que nós levamos? Quer dizer, você tem um grande veículo. Segundo o Felipe Neto, ser de direita é muito mais simplificante. Você simplifica a mensagem e ele diz que para ser de esquerda precisa estudar. Então, por isso que é mais difícil, né? Bom, a gente pode entender por aí. E precisa, isso é uma relação que vale para todas as pontas, né? Eu recebi uma vez, um adendo importante em relação a esse tema, uma mensagem, acho que eu falei no programa da semana passada, de alguém que dizia, olha, se você quiser aumentar o número de inscritos do seu canal, você precisa falar a linguagem que as pessoas querem ouvir. Quem não tem feijão, quem não tem arroz, não quer saber de análise sofisticada, não quer saber de nacionalismo emancipatório, não quer saber de seguridade social, ele quer saber o que ele vai pôr na mesa, o que ele vai fazer hoje à noite, então ele não quer análise sofisticada. Isso, ao meu ver, com todo respeito a quem fez a crítica, por mais mal ou bem intencionado que seja, eu digo o seguinte, é tratar as pessoas como se fossem cidadãos de terceira classe, é tratar as pessoas com síndrome de vira-lata. Aí o cara chega, o dito youtuber de direita, ele chega saudando as pessoas com erros de português flagrantemente teatralizados, dizendo que o STF virou FGTS. Você viu isso? Não vi. Fora FGTS, fora TOF. Pô, TOF era uma bala de quando nós éramos crianças, né? Aquela bala que grudava no dente. Rogério, se você me permite, eu acho que existe o componente do deboche na direita, que é muito poderoso. É um deboche racista,
preconceituoso, mas ele, infelizmente, tem um apelo popular. Agora, a explicação não é só essa, evidentemente, você tem todo um aparato, né, para você ter, por exemplo, com milhões de seguidores, tem aquele sujeito do SBT lá que tem milhões de seguidores. A gente percebe, e já foi feito levantamento, já foi feito matéria, que isso é artificial, você compra seguidores, você compra. Mas acho que é besteira a gente entrar nesse mérito a essa altura do campeonato, porque, na verdade, acho que essa operação que a gente faz, você, tantos outros canais agora que defendem a democracia, que a coisa está avançando, quer dizer, as pessoas gostam, e a gente vai ganhando espaço. Acho que isso é irrefreável agora. Agora, é diferente a escala. Realmente, a gente não fica aqui na lacração, aquela coisa, né? Tem de ter paciência. Eu acho que o momento dessa virada cognitiva no Brasil está chegando. Eu estou me preparando para ele, viu? Por falar nisso, viu, Anitta? A gente tem de se preparar para ele, porque as pessoas não vão aguentar a estupidez até o apocalipse. Uma hora vai ter de fazer a inversão. Deixa eu ler. Você quer comentar mais um pouco antes de eu ir para o bate-papo? Fazer um adendo em relação a isso, eu acho que é importante. Claro que a audiência que nos acompanha, que nos pauta, que interage conosco, que nós aprendemos uns com os outros dentro desse contexto, é muito importante porque são agentes exponenciais. Mas a questão quantitativa é muito importante, porque nós precisamos levar a mensagem longe. Nós precisamos fazer com que as pessoas ouçam. Eu acredito no seguinte: ninguém gosta de coisa de terceira categoria, de coisa de terceira classe. Na medida que as pessoas tiverem a oportunidade de se depararem com uma coisa que elas possam se identificar de alguma forma e, por outro lado, sintam uma correlação com a realidade que vivem, isso, naturalmente, é o que você falou, é um processo irrefreável. Nós precisamos acelerar isso de alguma forma. É oportuno que... Você é um dos que mais luta nesse sentido, várias intervenções durante... Até porque eu tento fazer a linguagem popular, você me conhece, né? É verdade, mas sem atacar o aspecto da qualidade da informação. Eu nunca vi você fazer sorteio de curso de coaching, de empreendedorismo, sabe? E eles fazem sorteios, eles vendem palestras, vendem cursos, como ficar rico, como sabe? Então, às vezes as pessoas acabam sendo seduzidas por alguma coisa que lhes pareça mais palpável, né? E que tenha uma solução que não é coletiva, que não é... Eu esqueço até de pedir inscrição no meu canal, quer dizer, coisa básica, nem superchat eu coloquei. Você sabe que não é por nenhum problema, é por pura preguiça mesmo. Eu tenho de fazer inscrição, cadastrar, um monte de coisa. A gente fica o tempo todo impregnado com as informações. Isso é uma falta minha. O pessoal pede superchat aqui. Você já colocou no seu superchat? Não. Mas daqui a pouco a gente vai colocar. Anitta, então me permita, vamos descontrair um pouco aqui. Deixa eu ler o superchat. Deixa eu ler os comentários, porque ainda não tem superchat. Osmar Françoso está dizendo: acho que nos abaixar muito a cabeça. Como é que é? Acho que nos abaixa muito a cabeça se nos calarmos. Vai ter golpe, sim, e o Bozo fissurado nisso. Bom, no geral, entendi o que você falou, querido Osmar Françoso. Jane Mansky: como estará o Exército como um todo nesse governo? Isso a Anitta sabe dizer. Algo que deve chegar... Acho que deve ter gente com vergonha desse governo, com toda certeza tem. Isso eu também posso até dizer. Eu conheço alguns militares, gente ligada a militar, que inclusive assiste a gente, assiste as lives, acompanha o jornalismo democrático e está estarrecida, e quando vê o Lula, chora de emoção. Né? Eu conheço gente das Forças Armadas que tem essa reação, por incrível que pareça. Cássio está dizendo aqui: o golpe militar triturará toda a nação. Seremos destruídos sumariamente, pode escrever. Rogério, eu, pelas andanças, pelas leituras de psicanálise e tal, pela herança das minhas pesquisas na área de linguística, e pela meu próprio processo psicanalítico, porque eu sou um analisando contumaz, tem uma frase de psicanalista que me impressiona muito, que quando você diz assim, uma crise que você está vivendo uma crise, seja conjugal, seja profissional, aí o psicanalista olha para você, não, né? Diz para você assim, né? De alguma maneira você desejou isso. E eu estou aplicando essa frase para o Brasil, quer dizer, de alguma maneira nós desejamos isso que está acontecendo aqui. E, se você me entende até aqui,
é um desejo inconsciente, é uma pulsão de morte. Inclusive, é indistinto se é esquerda ou é direita. É uma pulsão que você tem porque a nossa percepção simbólica ela não se submete a preceitos morais, né? O inconsciente não tem a instância da moralidade. E isso nos move, nos identifica como sujeitos da história e sujeitos de um país. E aí eu estou percebendo que a gente está querendo que haja um enrijecimento desse regime para que a gente daí possa entrar num processo real de resistência, como foi a ditadura militar. Eu estou delirando muito ou isso pode ajudar a gente a entender esse movimento suicida que o país inteiro vai fazendo? Porque, mais uma vez, vou repetir, separar, dizer assim, são esses que querem, porque a gente vê todas as instituições mergulhando nesse precipício, nessa sujeira, ficar acobertando, chancelando uma pessoa como o Bolsonaro, é inadmissível, quer dizer, o país está totalmente estragado. Então, e nós estamos aqui esperando e com medo, inclusive, de sair na rua para fazer manifestação, com um argumento absurdo de dizer, se a gente sair na rua, aí sim eles vão endurecer o regime. Quer dizer, como é que a gente sai dessa encalacrada? Olha, eu acho que a ânsia que nós temos, o que você falou em relação às pulsões de morte, de morbidez, é uma coisa que, para uns mais, para outros menos, pode estar presente na vida de todos nós, né? Eu falo apenas como um adendo, para que fique uma menção histórica, mais uma vez, a questão do genocídio armênio que meus antepassados vivenciaram, que as gerações atuais de descendência em quaisquer partes do planeta, do mundo, em qualquer parte do planeta, elas muitas vezes têm um dado que chama-se culpa transgeracional do sobrevivente. Então, a culpa transgeracional sobrevivente ou de outras matizes, ela gera pulsões de morbidez, pulsões de morte, impede que nós estejamos à busca da felicidade de uma forma plena. Nesse caso, eu ligeiramente, fazendo uma interpretação ligeiramente diferente, eu diria que talvez o nosso anseio seja de que as pessoas, de um modo geral, tomem ciência do que está acontecendo. Então, talvez, se nós víssemos no nosso imaginário, se nós víssemos tanques nas ruas, soldados ocupando as ruas, um enrijecimento do regime que pudesse ser visto a olhos nus, talvez para nós seria mais fácil, legitimasse a ideia de que nós pudéssemos dizer para a sociedade, pronto, nós estamos numa ditadura e agora nós temos uma obrigação cívica de resistir a ela. Nesse sentido, é possível que, como hoje existe essa coisa, é um Estado democrático de direito, mas não é, o Supremo Tribunal Federal é um poder independente, mas não é. Então, quer dizer, a gente fica naquela, a gente não sabe muito bem qual é o status de democracia que a gente tem ou não. Lembra muito aquele ditado de um jogador de futebol que diz, olha, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo, e a coisa continua caminhando. Porque a democracia está ferida, a democracia está completamente ferida. E aí, eu acho que, nesse momento, nós temos que ter muito claro, de novo, mais uma vez, o papel do que é Big Data, do que é cyber espionagem, do que é os ataques cibernéticos, do que representa a guerra híbrida, e essa gente colocou o país nessa condição de convulsão, adotando toda essa lógica que, muitas vezes, de alguma forma, nos induz a reações emocionais que são naturais, são legítimas. Você vai dizer, se você assiste, por exemplo, um shopping pegando fogo no Chile, o cara vai e compartilha aquilo como dizendo, foi maravilhoso, o povo chileno está reagindo. Não é a nossa vontade de reagir nesse sentido. Nossa vontade é de reagir para restabelecer a democracia. Nós não estamos a fim de quebrar nada, nós não estamos a fim de meter fogo em nada. Nós queremos restabelecer a democracia, a civilidade, a ternura, a cordura, a candura, com coragem. É bom que se frise, não é uma coisa... Claro. Sobre isso, sobre a questão do Big Data e desses protocolos aí de comunicação de guerra, é lamentável dizer, mas nós temos de constatar isso. Mudou-se o protocolo de produção política de democracia. A produção de democracia não é mais a mesma do que há 15 anos atrás. Mudou severamente. Então, é uma das explicações para o fato também da gente ter tido esse golpe com toda inclinação golpista que o Brasil já acusa desde sua história, desde os primórdios da sua história. O Brexit foi isso.
explica muito bem, aquele filme do Brexit é absolutamente pedagógico nesse sentido. Você rastreia o comportamento das pessoas e você oferece um bloco de sentido que faça com que haja uma adesão jamais imaginada por nenhum político talentosíssimo na retórica. Lá no Brexit, o bloco semântico foi, como é que é? A volta do controle. Queremos retomar o controle. Esse sintagma causou um estrago violento, porque ele também foi desovado nas segmentações que estavam ali sendo rastreadas pelos internautas, pelos hackers, por pessoas especializadas em rastrear o comportamento das pessoas nas redes sociais. Então, é justamente isso que assombrou o Reino Unido, agora assombra o Brasil, e agora a gente precisa lidar com isso. Acho que a esquerda tem toda a condição, diga-se de passagem, de lidar com esse tipo de desafio. Você quer comentar, querido? Psicologia cognitiva na veia. Psicologia cognitiva na veia, aonde você, antevendo um comportamento, você falou nos melhores oradores ou na melhor dissertação política que possa ser feita. Quando você conhece de antemão a resposta daquele que você inquiriu, você está pronto para a tréplica. A tréplica está pronta. Eles anteveem os comportamentos, anteveem as reações. Há uma adesão quase automática, na medida que eles fazem uma provocação, como um cabo de guerra. Cada um puxa para um lado e gera uma instabilidade no centro da sociedade. Eles estão prontos para a tréplica. E isso que é fundamental em relação à questão que eu suscitei sobre a localização do Flávio Bolsonaro. Aonde está nesses últimos dias? Não é 1 ou 2, não são 1 ou 2 dias, não são 3. Aonde está e com que agenda? Atenção, então, para a revelação do Rogério de Tablian aqui no canal do Conde em primeira mão. Aonde está Flávio Bolsonaro? Revelação bombástica. Aonde está, Rogério? Flávio Bolsonaro já faz alguns dias está ausente da cena política, está ausente do Brasil, em consultas na área de segurança no Estado de Israel. O que isso representa, amigos e amigas? O que isso representa? Não vi isso em lugar nenhum. Eu vi duas pequenas notas. Não vou aqui atribuir o crédito para já não fazer propaganda de ninguém, claro. Tá? Mas eu vi duas pequenas notas que ele está em consultas na área de segurança pelo interesse da sociedade brasileira em que se aprimorem os modelos e os protocolos de segurança pública. Então, ele foi buscar tecnologia de segurança pública. Eu quero saber se alguém que tenha 2 neurônios funcionais acredita nisso. Olha, é muito grave o que você está falando, porque justamente até pelo momento que a gente está passando aqui, dessa crise profunda, o nome do presidente envolvido diretamente numa execução política que já vai para mais de 600 dias, sem resposta nenhuma do poder público, quer dizer, com respostas parciais, e eu acho que você tem toda a felicidade e razão de trazer essa questão aqui. Obrigado por trazer aqui na nossa live, Rogério, porque agora a gente vai desdobrar isso em outras e para todo mundo que está assistindo aqui também, peço para vocês, enfim, sempre cruzar a informação, reiterar, não tô assim discutindo, mas é porque precisa dar a fonte e produzir, digamos assim, a transversalidade da informação. É esse que é o processo virtuoso que a gente tenta propagar o tempo todo. Eu sempre peço, sempre que eu dou as informações das minhas lives, eu peço para o internauta confirmar antes de sair, né, alardeando por aí. Agora, é gravíssimo, é importante você dizer isso, e a gente vê o estado de coisas do país caminhando justamente para um momento de recrudescimento das ações desse governo. Não é só o Eduardo Bolsonaro dizer do AI-5, na minha opinião, que causou toda essa comoção, digamos assim, veículos de imprensa aparecendo, surgindo, pedindo democracia, mas o general Heleno tem falado disso há muito tempo, o próprio Bolsonaro tem falado disso há muito tempo, o próprio Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, a gente vive naquilo que você falou, quer dizer, finge que acredita, finge que a instituição funciona, e eu acho que isso chegou no momento, e o general Heleno, Rogério, dizendo, e o próprio Eduardo Bolsonaro falando do AI-5, tem gente que são duas opções, né? Da onde que saiu além das tendências autoritárias que eles têm, mas uma né, para sair mais ostensivamente, a possibilidade de libertação do Lula,
que assusta todos eles, e a mobilização popular no Brasil. Ontem, em Brasília, na rodoviária de Brasília, teve uma aglomeração ali, promovendo, provocando e gritando fora Bolsonaro. Era uma aglomeração muito parecida com aquelas jornadas de 2013. Por quê? Porque para você ter uma tomada do país inteiro popular, não vai ser uma manifestação organizada, essa coisa dos sindicatos, dos partidos. Não, vai ser uma coisa de rastilho de pólvora, como foi aquela história do aumento da passagem, uma manifestação pequena, e daí ela vai crescendo, ela vai tomando uma dimensão para se alastrar como um vírus no país inteiro, que é o que aconteceu no Chile. Então, o Heleno, como ele tem acesso à minha inteligência, ele deve estar sabendo do que está acontecendo aí nos bastidores, né, das tensões sociais do Brasil. Vamos se embrenhar um pouco por essa parte agora, e com base nessa revelação que você fez, tentar projetar os próximos passos lógicos do cenário político aqui no Brasil. Voltando para você, querido Anitta Brilhante. Olha, é evidente que nos governos do PT não é que essa questão do GSI, por exemplo, foi negligenciada. Qualquer passo que era dado no sentido de aprimorar tanto a questão da inteligência do governo, como a questão das instituições ligadas à segurança pública, ao poder dissuasório do Estado brasileiro, toda ação que era tomada nesse sentido era duramente criticada por parte dessa elite predatória que ajudou a dar o golpe no Brasil, que respondia a interesses estrangeiros. Então, toda vez que tentaram fortalecer essas agências para fortalecer o Estado brasileiro altivo e ativo, houve reclamação, havia reclamação na mídia corporativa, havia reclamação do empresariado, dos ruralistas, que isso era uma tentativa de aparelhar o governo, que era uma tentativa de levar o governo para um rumo mais à esquerda, que era a tentativa de armar grupos paramilitares, todas as elucubrações absolutamente fora da realidade, mas eram utilizadas e foram utilizadas, e de alguma forma conseguiram inibir um aprimoramento dos serviços internos de inteligência, de segurança, do poder dissuasório das armas. Eu vejo com muita perplexidade quando o Bolsonaro vai aos Emirados Árabes e diz que a segurança do país precisa ser aprimorada porque nos governos nacionais e populares ela foi negligenciada. Ele esquece quem comprou os caças Gripen, ele esquece quem fez com que o Exército Brasileiro pudesse ter um batalhão de engenharia dos melhores que teve em toda a história republicana. Os recrutas, que parece que agora voltaram para o mesmo estado de coisas, não tinham almoço, eram dispensados antes do almoço. O Lula fala isso em várias entrevistas. Ele demonstra o carinho que ele teve, o projeto de submarino de propulsão nuclear, o projeto de submarino de propulsão nuclear que foi atacado logo no começo da Lava Jato, com a prisão do almirante Otton. Quer dizer, o brasileiro vê tudo isso com muita perplexidade. Chega o Bolsonaro ao poder, compra não sei quantos carros blindados, veda um monte de informação, porque um dos princípios da administração pública é a publicidade dos atos, mas trata tudo como segredo, com segurança, muito segredo, cartão corporativo com gasto nas alturas, tudo que foi criticado eles exercem de uma maneira implacavelmente superior. Quer dizer, o brasileiro foi enganado, o brasileiro foi ludibriado, o brasileiro mais humilde, ligado muitas vezes a esses ramos da teologia da prosperidade, foi instado, foi induzido a odiar o Lula, a odiar o PT, a odiar os governos nacionais e populares, porque disseram que todas as mazelas que eles viviam eram em razão da corrupção praticada no seio desses governos. O que aconteceu? Esses governos que tanta corrupção praticaram deixaram quase 400 bilhões de dólares de reserva, que agora eles estão queimando, e vão queimar, hein? E vão queimar. Estão levando a classe média para a Bolsa de Valores para que ela fique absolutamente sujeita a movimentos especulativos de toda sorte. Qualquer movimento, qualquer situação que a Bolsa caia substancialmente, os grandes grupos vão lá recomprar essas ações que eles venderam caras para a classe média e deixar a classe média cada vez mais pobre. Quer dizer, enganam as pessoas. Nós temos uma maneira de desmontar tudo isso que está acontecendo no país. Eles só têm uma maneira de êxito, de contemplarem o que eles estão conseguindo levar aos trancos e barrancos até aqui. As pessoas não entenderem. Quando as pessoas entenderem o que acontece nesse país, eles não têm mais nem 3%, nem aqueles 3% que não gostaram do governo do Lula ao final do segundo mandato, nem esses 3% eles vão ter do lado deles. Eles devem ter alguns milhares de pessoas que são contra o destino comum do povo brasileiro. Mas nós temos uma arma contra.
as pessoas entenderem o que acontece no país. A arma deles é a mentira. Eles só conseguem continuar fazendo o que estão fazendo, de entregar todo o país, a soberania, a altivez, tudo que o Brasil conquistou ao longo desses 12, 13 anos do governo do PT, se eles conseguirem continuar enganando as pessoas. Até onde as pessoas não entenderem, eles continuam levando isso adiante. Mas nós estamos passando por um momento de convulsão também nesse lado do totalitarismo, do fascismo, né? O Brasil, para o bem e para o mal, tem uma desorganização que acho que propicia o colapso de certas estruturas políticas, que eu acho que é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro. Haja vista o partido político, que se desfacelou, haja vista essa ligação, a gente não falou, você não falou da live do Bolsonaro e das tensões dele, mas acho importante a gente retomar na sequência, eu vou no bate-papo antes, porque foi uma aparição do Bolsonaro, eu fiquei absolutamente impressionado, eu falei, acabou o governo. Quando eu vi aquela live, eu falei, acabou o governo. Quando eu vi a matéria da Globo, eu fiquei naquela dúvida, falando, a Globo vai para cima do Bolsonaro, vamos discutir isso na sequência, mas eu quero ler aqui os nossos internautas aqui que estão fazendo muitos comentários. André Fontinelli está dizendo assim, qual a dificuldade de entender que o povo brasileiro não sabe o que fazer? Somos filhos da Revolução, geração Coca-Cola. Herdamos essa mente vazia. A grande maioria não foi instado a pensar. Bom, a gente pode discutir isso mais a fundo. Eu acho que simplificar assim é um pouco complicado, Andréia, mas vamos discutir isso a fundo na sequência aqui. Jaciara Freitas da Cruz, o outro estará no SBT, especialmente no Ratinho, e fala sobre o AI-5. Hoje é? Ah, então tá bom, mais notícia. Fátima Lang está dizendo, Flávio está buscando armas químicas. Luísa Xavier, meu Deus, esses eleitores do Bozo nos colocou numa situação perigosíssima. Vamos ver mais um aqui. Os dois, Flávio, Bolsonaro e Witzel. Espera aí que correu aqui o comentário. Pretendem conhecer um modelo de drone equipado com uma arma, capaz de atirar enquanto sobrevoa uma região. Está falando aqui da visita, acho que do Flávio em Israel. Cláudio Anael, caro Conde, precisamos de uma pequena vitória para dar ânimo. É uma questão psicológica que incrementa a densidade do discurso. Concordo com o Cláudio, mas nós precisamos também identificar o que está acontecendo no horizonte para poder produzir essa vitória. Né? E a identificação, a meu ver agora, ela é preocupante. Porque, Rogério, queria que você comentasse isso. Vamos falar do comportamento da Globo. A Globo apareceu que ia mergulhar na jugular do Bolsonaro. Fez a matéria. Era uma matéria que já deveria estar sendo gestada há algum tempo. No dia seguinte, que foi o 30 de outubro, eles passaram o pano, no jargão popular, deram as declarações do Ministério Público, inclusive daquele grupo de procuradoras, tem uma com a camisa do Bolsonaro, é uma coisa fantástica, no Rio de Janeiro. Né? Vamos combinar que, né, tem gente dizendo que o Ministério Público é todo miliciano, né? Vamos ver, né? E aí, mais ontem, voltou, no dia 31, dia das bruxas, voltou a descer uma carga sobre o Bolsonaro. Comportamento da Rede Globo. Fala para a gente, como é que você identifica isso? O comportamento da Rede Globo, na minha concepção, é um comportamento de medir forças o tempo todo. Eles entram, atacam. Eu tenho a impressão, olhando de longe, que a Rede Globo tem mais material. Que a Rede Globo, ela não o que ela coloca é a... Mas fica muito feio para ela se ela não apresentar mais nada. Eu acho que eles tentam, de alguma forma, chantagear o governo do Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, se vocês realmente nos atacarem, cortarem patrocínio, cortarem... além do patrocínio, além da publicidade, tem muita coisa que existe nesse meio. Concessão, né? Ele está falando o tempo todo. Concessão, tem muito payback, tem muita coisa aí que rola nesse segmento. Você conhece aquela música do Calbi Peixoto? Qual? O Globo está cantando agora. Concessão. Estou brincando. Concessão. É 2022, né? Então tem a renovação da concessão, tem tudo isso. Com relação à renovação da concessão, eu acho que ele não teria capacidade para criar grandes problemas, porque o legislativo majoritariamente estaria do lado, eles têm lobista em todo lado, o judiciário não permitiria. Isso eu acho que é
para o público dele. Ele fala para o público dele, para aquele público muito ignorante, muito refratário de informação. Vai acabar a Globo, agora vai acabar a Globo. Engraçado. Para ele interessa ficar em conflito com a Globo, é absolutamente... Porque a Globo não tá mal na fita para o público dele. Então é legal ele ter. E a Record, o papel que a Record está fazendo, o papel que o SBT está fazendo, são porta-vozes do governo. Eu lembro que o Silvio Santos, no programa de auditório dele, lá na época da ditadura militar, ele levava... E o dia do presidente. Dia do presidente. Quando ele começava lá o show de calouros, ele dizia que o general Figueiredo era coisa nossa, o general Geisel era coisa nossa. Tinha aquela coisa, aquela bajulação. Paulo Maluf levava lá o do Latel, Abreu Sodré, levava os governadores dos estados, aquela bajulação, aquela coisa que me lembra muito o ambiente da África subsaariana, dos ditadores pós-independência ou até daqueles pré-independência que estavam ligados que eram representantes das potências hegemônicas. É uma coisa, né? Selassie na Etiópia, é uma coisa assim terrível para 2019. A gente fica muito chateado, muito triste de ver que ainda tem uma repercussão significativa na sociedade. Eu não sei se é 25, se é 22, se é 23, não sei quantos por cento da sociedade é, mas qualquer coisa que seja mais do que traço já me entristece. Porque é mentira, é tão triste, é tão ruim a gente ver. Posições discrepantes sempre vão existir, mas as pessoas sendo enganadas é tão triste. Mas, Rogério, você entende essa minha preocupação das últimas 72 horas, por assim dizer, de que nós estamos numa ascendente do ponto de vista da degradação do país? Quer dizer, golpe contra a presidenta Dilma, prisão do Lula, eleição de Bolsonaro nas condições em que ela foi realizada. E agora, o que nos espera? Quer dizer, você vê, nos circuitos lógicos, digamos assim, se a gente for usar a matemática, né? Se a gente for usar o algoritmo, for usar essa estratégia protocolar de comunicação que está sendo usada agora no campo da política e das democracias, o próximo passo é a ditadura no Brasil. Agora, antes de te devolver, eu queria dizer o seguinte: ter o ex-presidente Lula, o ex-presidente mais popular da história do Brasil, preso político, já não é um AI-5? Claro. Vai lá. Claro que é. O estado de exceção está no AI-5. A gente está no AI-5. O estado de exceção está colocado. A gente tem o Lula preso, tem o Dirceu preso, tem o Vacari no regime semiaberto, a gente teve a Preta Ferreira presa, a gente teve uma série de restrições. Assassinato da Marielle, assassinato de gente, assassinato do Modo Catendê, quer dizer, é uma situação de exceção que a gente está vivendo. O sujeito que foi à porta do Instituto Lula, que foi lá provocar, por ocasião da decretação da prisão, que foi empurrado, o vereador... Botaram uma bomba no Instituto Lula. Exato, também teve esse precedente. O vereador Maninho, o filho dele, foram presos como autores, de forma preventiva, como autores de uma tentativa de homicídio dolosa. Né? Se é uma tentativa, tem que ser dolosa. De uma tentativa de homicídio. Quer dizer, é um absurdo a gente estar vivenciando isso. Decisões de um ambiente, de parte de um judiciário absolutamente politizado, absolutamente... Nós tivemos aquela desembargadora no Rio de Janeiro, Marília Castro, eu acho que era Marília Castro Neves, alguma coisa nesse sentido, que falou absurdos a respeito do Jean Willis, a respeito da Marielle. Qual a punição que ela recebeu? O Deltan Dallagnol não recebeu nenhuma punição até aqui. O Sérgio Moro, ministro da Justiça, está indo na sede da Polícia Federal em Curitiba para provocar, para mostrar que tem poder. Quer dizer, a gente vive, de alguma forma, estado de exceção. Rogério, vamos fazer uma rodada aqui. Eu estou abrindo as mídias aqui para ver. Bom, o Bolsonaro acabou de usar uma gíria sobre tortura para enquadrar servidores públicos. Quer dizer, eles têm ideia fixa realmente nesse protocolo da tortura, não é à toa, né? Vão entrar alguns órgãos do governo que eu não tenho ascendência, porque os diretores e os presidentes têm mandato. Porque se não tivessem, eu cortava a cabeça mesmo. Quem quer atrapalhar o progresso vai atrapalhar na ponta da praia. Aqui não. Olha só o nível. Ponta da Praia, que era o lugar onde havia desova de corpos que eram mortos, esquartejados, queimados pela ditadura militar. A coisa acho que está piorando, Rogério. Não quero alardear o público, mas eu acho que nós estamos num momento assim... O Luiz Nassif disse que a contagem é regressiva para a ditadura militar.
desculpa, ele disse contagem regressiva para a ditadura, militar ou não, mas aí, enfim, é uma questão também quase que semântica. A Folha de São Paulo está mostrando aqui declarações sobre as repercussões o que o Eduardo Bolsonaro vai encarar agora. Eu acho que esse elemento é central na tensão política, porque o presidente do Conselho de Ética está dizendo que imunidade tem limite. Tudo indica que o Eduardo Bolsonaro vai sofrer consequências. Acho que o Congresso, acho que o Maia me pareceu muito mais corajoso do que o STF, do que qualquer outra instituição brasileira, porque ele foi lá e falou com todo o verbo, digamos assim, que lhe cabia, com relação às ameaças do Eduardo Bolsonaro. Se acontecer alguma coisa com o Eduardo Bolsonaro, você não acha que é o estopim, muito mais do que se a população sair nas ruas, para ter um endurecimento terrível, né? Realmente, com prisões, mortes, cassação de mandatos, quer dizer... Como é que eles têm muita vontade. Eu acho que eles têm muita vontade, mas eu tenho uma dúvida em relação ao fato da força que, eventualmente, eles teriam no seio de uma questão que a gente suscitou há pouco e acabou não se estendendo, da repercussão do apoio que eles têm nas Forças Armadas, efetivamente. Eu acho que existe um descontentamento importante já de vários setores nas Forças Armadas que talvez não patrocinassem essa aventura, que talvez não patrocinem. Eu tenho para mim que, muito provavelmente, não estejam majoritariamente afins com essa questão que, para o Bolsonaro e para os filhos dele, eles têm muita vontade. Eles têm muita vontade e eles flertam com essa coisa do limite o tempo todo. Olha, eles não querem deixar a gente trabalhar, eles não querem deixar. A gente tentou, a história das hienas, que entrou e saiu, foi um engano, foi o Carluxo, foi o Bolsonaro, quem colocou, quem não colocou. Eu acho que eles testam tudo isso. Mas eu acredito, particularmente, que eles não tenham condição material junto ao Estado-Maior das Forças Armadas. Com relação aos praças, eu acho que eles perderam muito prestígio também. Então, se tentarem um movimento nesse sentido, eu quero crer que não serão bem-sucedidos. Eu não digo que eles não tentem, mas eu acredito que eles não têm respaldo suficiente para conseguirem, efetivamente, se tentarem, firmarem essa posição. Inclusive, haveria reação no cenário da comunidade internacional evidente. Quem negociaria com o Brasil na égide de uma ditadura militar explícita? Eu não falo só em relação à Argentina, só em relação aos vizinhos, só em relação ao Uruguai, ao Mercosul. Eu digo em relação ao mundo civilizado, à Europa Ocidental. Anita Blian, o que esperar? Quer dizer, um governo que não avança para esse passo final, digamos, que estava ali implícito, que seria um enrijecimento do regime, e também não governa, não produz nada. Por outro lado, a gente tem o nosso poder judiciário, quase que todo ele aparelhado nessa dimensão de perseguir certos segmentos políticos e aliviar para outros. E aí eu queria te perguntar, a gente já fazendo o nosso bloco final aqui, você acha que a questão do Lula, que acho que é a questão central também nesse momento, ela é afetada por esse estado de ânimos que se alastrou agora pelo governo? Quer dizer, o Bolsonaro fragilizado, quase que já ligado à execução da Marielle Franco, e é suficiente? Você acha que tem uma força para que se tenha um pedido de impeachment, por exemplo? Mas, a rigor, o Lula, você acha que atrapalha o processo de encaminhamento da suspeição do Moro? A gente esqueceu de falar do Sérgio Moro também. Acho que o Moro está quietinho nesse momento, também não se manifestou com relação ao AI-5. Por quê? Porque ele é um operador do Bolsonaro. Ele virou um advogado de porta de cadeia do Bolsonaro. Queria que você comentasse essas filigranas aí do nosso horizonte. Eu acredito que a liberdade do Lula agora é um fato inevitável. Quer seja pela questão da segunda instância, que deve terminar no dia 20, quer seja pela suspeição do Moro, que eu preferiria que fosse pela suspeição do Moro, que esses processos fossem anulados, porque são excrescências jurídicas. Excrescências jurídicas, o caso do triplex, excrescência jurídica, o caso do sítio de Atibaia, excrescência jurídica, o caso do terreno do Instituto Lula. Todos eles são excrescências jurídicas. E a postura do Moro como ministro da Justiça do Bolsonaro é excrescência das maiores, sob o ponto de vista da prática da má política. Ele se coloca agora, ele era o arauto do combate à corrupção, ele se coloca como alguém absolutamente silencioso em relação a todas essas revelações
revelações de rachadinha, revelações de vinculação com a milícia, revelações que levam a suspeitas no caso da Marielle Franco, e tudo que foi suscitado em relação ao ministro do Turismo foi feito ali um teatro, foi feito ali um negócio para mostrar um serviço. Está no cargo até agora o Marcelo Álvaro Antônio? Pois é, e deve estar no cargo porque muito provavelmente sabe de muita coisa e que, se for alijado do cargo sem uma boa conversa, sem conversar com o general Heleno, sem conversar com o general Mourão, sem conversar com os próceres do GSI, muito provavelmente seja alguém que ofereça risco, inclusive com mais denúncias. Porque todo esse pessoal que saiu do governo foi, de alguma forma, controlado, foi, de alguma forma, instado a não se manifestar. Tem muita sujeira embaixo do tapete, Conde, tem muita lama aí. E eu acho que a liberdade do Lula é inexorável e gera para eles um dado de instabilidade, no sentido que eles imaginam que isso acontece com o Lula sequestrado politicamente na Polícia Federal de Curitiba, com o Lula nas ruas e, eventualmente, recuperando seus direitos políticos, eles ficariam numa situação muito, 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 muito limitada em relação, inclusive, ao protagonismo da narrativa. Porque, em última instância, nós temos a verdade, mas eles ainda, de alguma forma, resistem, como eu disse há pouco, tentando contar com um fator que muita gente não compreende determinadas situações de forma clara, e eles têm veículos onde eles expressam algum protagonismo da narrativa, farsesca, é verdade, mentirosa, capciosa, mas continuam contando com arietes, como o Record, como a SBT, como o Ratinho. O Moro já foi no Ratinho, agora vai no Ratinho... Ratinho virou botão de pânico, né? Vai no Ratinho, né? Vai no Ratinho, Ratinho vai... E a gente acredita que é uma coisa assim, completamente surreal. Mas, infelizmente, muita gente, grandes estratos da sociedade ainda escutam, ouvem, debatem, repercutem, ecoam. Olha, você viu o que o Eduardo falou lá no Ratinho? Realmente ele está sendo injustiçado. E eles tentam falar naquela linguagem, não é uma linguagem popular, é uma linguagem vulgar, no sentido de explorar... Do coitadismo, do vitimismo. Agora eles só se vitimizam. O Eduardo Bolsonaro com a Leda Nagli lá passou o tempo todo se vitimizando. Todo mundo é contra o Bolsonaro, todo mundo... Eles constroem essa representação justamente para ocupar aquilo que é evidente que, na verdade, que quem é perseguido no Brasil é a esquerda, né? Você vê que é de caso pensado. Claro, claro. E você perguntou para mim meu maior medo. Meu maior medo nesse momento é que, por exemplo, você pega, são algumas possibilidades, mas você pega, por exemplo, esse navio grego, né? Eles podem vir com versões como dizendo que esse navio grego foi abastecido num porto na Venezuela com o objetivo de derramar o óleo na costa brasileira. Foi um atentado. A Gleisi Hoffmann que abasteceu o navio. Foi a Grace do Fórum. A Grace do Fórum. A gente via, né, em muitas comunidades, as pessoas, principalmente no proselitismo, que durante a campanha eu conversei muito, no Vira-Voto, conversava nas ruas com as pessoas, e muita gente dizia, mas e a Grace do Fórum? Eu falava, mas Grace do Fórum o que é? Quer dizer, eram tantas fake news que vinculavam a então senadora Gleisi Hoffmann ao foro privilegiado, e tinha a história do Foro de São Paulo também, então essa palavra ficou na cabeça de muita gente. E aí entra um componente que você suscitou no último programa em relação a Dilma, tem o dado da misoginia. Então, a Grace é mulher, né? A Grace é uma liderança importante. Então, vinha muitas vezes essa coisa de vinculá-la à corrupção, dizer que ela tinha não sei quantos milhões. Teve um idiota aí, Conde, para a gente não deixar, não vou fazer propaganda dele, mas que ele andou dizendo que o Lula tinha não sei quantos bilhões no Banco do Vaticano. Oh. E o cara teve mais de 200 mil visualizações no YouTube. Mas se você sair falando esse tipo de coisa, acho que você vai ganhar notoriedade e visualização pelo exótico, é o pitoresco. Enfim, a gente está num cenário, como eu disse no começo do nosso papo, Rogério, hiper complexo. Acho que o passo... eu tô bastante apreensivo, eu sou uma pessoa que costuma sempre estar para cima, pensando, não, vai dar, vai virar. Eu acho que vai, mas eu acho que a temporalidade foi esmagada agora um pouco, de novo, com essa questão. Porque um bandido como o Bolsonaro, acuado, ameaçado, ele se torna mais perigoso. A família Bolsonaro, os milicianos, tudo isso fica muito mais perigoso. Eu fiquei surpreendido mesmo com o recuo da Rede Globo. Não sei se é calculado, mas eu sinto que o jornalismo brasileiro convencional tem medo do Bolsonaro. Por quê?
eles viveram muito tempo com governos democráticos que jamais os pressionaram. Você imagina a relação da imprensa que todo dia... olha só que coisa impressionante, Rogério. O Lula, ele era fulminado todo dia pelo Jornal Nacional, mas era para mais de 10 minutos, em certos momentos, no mensalão, certos ciclos, né? E saiu com quase 100% de aprovação em 2010. A gente percebe como é que é a inteligência e a capacidade do Lula. Nunca reclamou, nunca pressionou a Globo, nunca ameaçou de caçar concessão, nunca ameaçou os anunciantes da Globo, nada disso. E aí, a Dilma, mesma coisa. O Bolsonaro, com uma matériazinha de 4 minutos, ele dá aquele piti histérico dele todo. Quer dizer, não tem condições. Eu acho que todo mundo já entendeu isso, na cena, inclusive, do jornalismo conservador e tudo mais. Agora, tá todo mundo assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Enquanto todo mundo fica pensando, ele vai botar o general Heleno para fazer alguma coisa. Isso é o problema, querido. Olha lá, para fazer a nossa consideração final aí. Esse é o grande receio que a gente tem. A gente sabe quais são os antecedentes, a vida pregressa dessa gente. A vida pregressa dessa gente tentou, inclusive, investir contra o general Geisel, que foi um dos presidentes militares, que começou a distender o regime. A turma do Silvio Frota, que era a turma do general Heleno, que então não tinha essa patente, mas estava do lado deles, tentou dar um golpe no Geisel. Essa gente é próxima do pessoal que tentou criar uma bandeira falsa no Rio Centro. Essa gente é próxima daquele pessoal que ameaçou explodir o gasômetro no Rio de Janeiro. Essa gente é próxima, nós acompanhamos, da história das bancas de jornal que nós vivemos no fim da ditadura militar no Brasil. Essa gente não é brincadeira. Então, nós temos que tomar todo cuidado, todo alerta, para que as pessoas fiquem mais do que vigilantes. Quando você tem capa da Veja, que semana passada veio com aquele absurdo da história do Celso Daniel, que essa semana veio com a historinha dos hackers, que os hackers queriam libertar o Lula. Quer dizer, estão a serviço de inteligência, estão a serviço de uma guerra híbrida. E a única forma que essa gente tem de ter êxito para inventar o que eles quiserem, a violência que eles quiserem, quanto mais eles falarem em violência, mais nós vamos falar em paz, mais nós vamos falar em civilização, mais nós vamos falar em respeito às instituições. Eles podem inventar o que eles quiserem, mas eles têm uma coisa, uma criptonita, que pode acabar com a história deles. Sabe qual que é? As pessoas entenderem o que se passa nesse país. E o Lula sempre foi da verdade para poder produzir a compreensão das pessoas com o que isso realmente se passava no país. Querido Rogério Tablian, sempre bom conversar com você, muito bom, sempre elucidativo. Te agradeço a presença, vou ter de encerrar, vou participar de outra live. A gente se encontra, faz aí, convida as pessoas para o seu canal, para o seu perfil, e a gente encerra aqui em grande estilo, com muita esperança, mesmo com tudo que atinge o Brasil nesse momento. O momento está perigoso, mas a gente vai lutar, não tenha dúvida nenhuma, o tempo todo. Vai lá, Rogério, querido. Convido aí a todos os amigos e amigas que nos acompanharam, que não conhecem meu canal, que se inscrevam no canal Rogério Anitablian, como está grafado aí na live, né? O sobrenome não é tão comum, mas está a grafia na live aí que pode ajudar a todos a encontrarem o canal. Aqui participem conosco, nós vamos continuar repercutindo, vamos continuar falando, estamos à disposição do legado do marco civilizatório, mais do que como um direito, como um dever que, efetivamente, eu tenho comigo, com a minha família, com os meus filhos, com o respeito e o agradecimento que nós temos, inclusive, com o Brasil, que recebeu nossos avós, descendentes de imigrantes, sem condição alguma, e que recebeu de braços abertos. Nós, como brasileiros, nós só temos a agradecer. Então, a gente está do lado do legado do marco civilizatório. Estou no Twitter e no Facebook também. É um prazer ter a companhia de vocês. Nos sigam lá e vamos continuar conversando. Nós vamos vencer, Conde. A verdade está do nosso lado. Sem dúvida nenhuma, querido Rogério Anitablian. Obrigado o público aqui, sempre muito carinhoso com a gente no Conde Anitablian, toda sexta-feira, às 5 da tarde, no canal do Conde. E, Rogério, você vai reprisar? Vai reprisar no seu depois? Vou. Inclusive, tem dado bastante... Pegou os macetes lá? Tá. Aprendi, é facinho. A gente vai reprisar. Eventualmente, se houver possibilidade, mais tarde a gente vai falar um pouquinho no canal também.
Querido, um abraço para você, abraço a todos e até a próxima. E Lula livre. Aí, tá quase. Vamos lá, né? Sem deixar de acreditar. Valeu. Valeu.